eu vou falar sobre Yama e Niyama, que é a moral no Yoga de Patanjali, como eu já apresentei em outras palestras. É um dos 8 aspectos da prática do Yoga de Patanjali, e é o primeiro e último ao mesmo tempo, né? Como eu vou apresentar hoje, moral, que aqui uso no sentido de prescrições de conduta, como sinônimo de ética. Eu não vou fazer diferenciação, se eu usar a palavra ética eu vou usar no mesmo sentido. É o aspecto preliminar do Yoga de Patanjali, né? A gente não pode começar um caminho espiritual sem pensar no modo reto de se conduzir. E também a moral, como vocês vão ver, é uma expressão do avanço da prática espiritual. Então, como eu sempre faço, eu trabalho com esses 2 livros, né, do Ruit Metta e do Time, principalmente o livro do Ruit Metta, que tem uma interpretação mais psicológica e mais acessível do yoga para as mentes ocidentais, e o Time, então, tem uma visão mais ortodoxa do yoga, que poderia chamar assim um yoga profissional, entre aspas. Mas a gente, apesar de estudar com uma proposta mais teórica, sempre aproveita muito as 2 interpretações. Então, o que é Yama e Niyama, como Patanjali coloca, né, o primeiro aspecto, o primeiro passo do caminho óctuplo? São as abstinências e observâncias da conduta. E aqui eu simplesmente vou ler e mais tarde eu vou abordar individualmente cada um dos conceitos. Então, as abstinências são não violência, não falsidade, não roubar, não indulgência e não possessividade. E as regras de observância são pureza, contentamento, simplicidade, autoestudo e aspiração. E antes de entrar, então, no detalhe do significado de cada um, que apesar de que eu não vou esgotar, naturalmente, esse assunto, mas eu vou apresentar alguns pressupostos sobre a moral no contexto teosófico e também do Yoga de Patanjali. Mas, inicialmente, eu queria destacar esse Sutra 231, que Patanjali diz, e esse trecho aqui é a tradução do Ruit Metta, que ele fala que este grande voto, que é o voto da ética, o voto da moral, não deve, neste grande voto, não deve interferir fatores biológicos, nem físicos, nem sociais, ou seja, é um voto que não admite justificativas para a sua prática ou não prática. E também gostaria de destacar que o objetivo dessa prática do Yama e Niyama, da moral, cessar o desperdício de energia através dos padrões de comportamento, que, como ele apresenta o mau comportamento, os problemas morais, problemas éticos, eles causam perturbação na mente. Portanto, você não vai atingir um estado de quietude mental profunda com problemas, com culpa no cartório, como se diz, porque quanto mais se aprofunda na autopercepção, mais essas questões aparecem e cobram, né? E também, então, isso gera um desgaste de energia. E também, isso é uma questão essencial na visão, no entendimento do que é Kaivalya, ou libertação da roda compulsória das encarnações, porque da roda compulsória das encarnações não se sai com débito kármico, né? Então, naturalmente, antes de atingir essa libertação, a gente tem que quitar todas as nossas dívidas e aí começar, então, não gerando dívidas novas, né? E por isso que essa questão da observância, os princípios morais, ela é fundamental. Então, como se fala em liberdade, né, libertação do samsara, libertação de limitações, o Ruit Metta, que tem uma influência de Krishnamurti, gosta muito dessa questão da liberdade, né? Você pode se perguntar como vou me libertar se eu estou aprisionado a um código de ética, um código moral. Isso não é uma prisão, né?
Parece um paradoxo, mas é exatamente essa questão que eu quero apresentar como ideia básica, como pressuposto. E aí eu vou começar a trazer dois trechos onde o próprio Ritmeta aborda muito bem essa questão, porque ele gosta muito de falar da autoridade e liberdade. Começar a ler o primeiro trecho, ele diz: muitas vezes uma pessoa afirma que não aceita qualquer disciplina que seja imposta por uma autoridade externa. Mas esta pessoa esquece que a chamada autoridade é também um produto de fatores condicionantes. A autoridade interna é realmente um produto de forças sociais e culturais que invadem o indivíduo, advindas da sociedade ou do grupo ideológico ao qual pertence. A liberdade exige uma completa eliminação da autoridade, tanto externa quanto interna. Ou seja, você pode estar aparentemente livre de imposições externas sobre conduta, mas você tem aquelas questões internalizadas, e muitas vezes até de forma neurótica, né, muitas pessoas. Então, você está preso num código de conduta, num padrão. Né? Isso é liberdade, libertação de padrões, como resolver isso? Então, prosseguindo. A liberdade exige uma completa eliminação da autoridade tanto externa quanto interna. É apenas então que o indivíduo, tornando-se independente, assume completa responsabilidade por tudo o que faz. Com certeza, é no clima de tal responsabilidade que a verdadeira disciplina cresce. Quando o homem compreende que nenhuma autoridade pode salvá-lo, nem mesmo a autoridade interna, assim, sozinho, ele está supremamente disciplinado. Nessa compreensão da autorresponsabilidade, ele sabe que precisará de toda a sua energia e, em consequência, não pode permitir que seja desperdiçada. Sem tal senso de responsabilidade, a disciplina não tem valor. E quando a responsabilidade é despertada, surge a disciplina natural e espontaneamente. Então, o que ele está dizendo? Que liberdade pressupõe trocar essa autoridade imposta, ainda que ela já esteja assimilada, por um senso de responsabilidade e por uma compreensão de nexo de causalidade. Ou seja, se eu agir de determinada maneira, qual consequência eu vou ter? Então, eu tenho liberdade para escolher, e não é ninguém de fora que impõe uma necessidade. Sou eu mesma que reconheço, né, que se eu agir de uma determinada maneira, eu vou ter um certo resultado. Estava lembrando que quando eu era criança, a gente tinha que ir à missa nos domingos e para poder comungar na missa do domingo, tinha que estar sem pecado, não é? Então, o que a gente fazia? A gente confessava, ia no confessionário, aquela fila, assim, tinha uma caixinha com umas telinhas umas grades, né, de madeira. E aí você chegava lá e, como criança, os seus pecados não eram tão pesados assim, mas você tinha que confessar. E aí, de alguma maneira, você contava o que você tinha feito, o que você tinha descumprido. Poderia até dar um tipo de justificativa. E então o padre absolvia você dos pecados, e aí você ficava com a alma limpa e podia comungar, então, na missa do sábado ou do domingo. Então, aqui não vale isso, quando ele diz que o grande voto é independente dessas questões internas. Por quê? Porque conforme a teoria do karma, conforme a noção da ideia do karma, não existe possibilidade de interromper esse nexo causal entre uma conduta e suas consequências. Você pode até se arrepender para mudar a sua rota e não fazer mais aquilo. Pode e deve, né? Não repetir. Então, essa absolvição teria esse sentido. Mas aquele débito já contraído vai ter que ser esgotado. Então, se você sabe disso, que você vai agir de uma determinada forma, você vai ter um determinado resultado, você simplesmente compreende e é livre para optar.
né? Você tem que pensar o que você quer. E isso não é uma questão imposta por alguma autoridade externa ou que você tenha assimilado, entendem? Então, ele diz que quando este sentido de total responsabilidade é despertado, a disciplina torna-se um grande voto para cuja não observância não apresentamos desculpas, ou seja, você não tem mais nem o trabalho de apresentar uma desculpa, uma justificativa, porque sabe que não adianta. A mente que inventa desculpas é imatura, no sentido de que não despertou um senso de plena responsabilidade. A maioria das pessoas, quando não quer observar as exigências de uma disciplina, reclama de fatores biológicos da natureza, como é indicado pela fraqueza inerente do ambiente físico que não é apropriado, ou reclamam da falta de oportunidades proporcionadas pela sociedade, família, ou grupo ideológico ao qual pertencem. Patanjali diz que nem os fatores biológicos, nem físicos, nem sociais devem interpor-se no caminho das exigências do grande voto. É claro que, nascendo a disciplina de um senso total de responsabilidade, não surgirão desculpas. Para compreendermos todas as implicações da disciplina do yoga, é necessário que se faça uma clara distinção entre moralidade e espiritualidade. Aqui ele traz uma ideia nova, que é a distinção de níveis diferentes de moral. Como eu falei no início, a moral que você aprende, assim como um conjunto de regras, no início da sua senda, no início da sua busca espiritual, e a moral, como ele vai chamar de espiritualidade, que é a expressão da mente que se tornou identificada com o espírito, e ela não precisa mais de regrinha, porque ela atingiu uma maturidade. Então, ele começa a fazer essa distinção. Não é preciso dizer que a moral e o espiritual não são idênticos, o que não significa que sejam contraditórios, ou seja, não é uma contradição. Dizer que existe um momento em que nós precisamos de regras, né, como linhas de um caderno de caligrafia para seguir, e existe um momento que nós não precisamos mais de linhas de caligrafia, porque nós já sabemos escrever de forma reta, de modo espontâneo. Então, ele está falando isso, não é a mesma coisa, mas não existe contradição. O espiritual não é uma extensão da moral. Assim como uma extensão de conhecimento não resulta em sabedoria, analogamente, uma extensão da moral não nos leva para mais perto do espiritual. Há uma diferença qualitativa entre os dois. Enquanto a moralidade preocupa-se com modos de comportamento, a espiritualidade ocupa-se com motivos subjacentes aos padrões de conduta. E aí ele vai dizer como age o homem espiritual, o homem maduro. O homem espiritual não age a partir de um centro e vive literalmente de momento a momento, e sendo cada momento completo, não precisa de um segundo momento para seu preenchimento. Agir de um centro é traduzir as exigências do centro em nosso próprio viver diário. Este é o âmago do comportamento moral, ou seja, esse centro está indicando uma ideia de agir a partir de um conceito, de um conjunto de conceitos que está agregado no ego. E o homem espiritual ele não age em função disso, ele é livre. Então, aqui o esforço é para traduzir o ideal em real, ou seja, a nossa busca pela moral é uma busca a partir de conceitos, nós buscamos acertar e transformar esse ideal da forma do que seria o reto agir numa realidade, que é a nossa conduta. Mas o viver espiritual é sem esforço, nele não há um intervalo entre o ideal e o real, ou seja, aquele que já despertou dentro de si uma percepção espiritual, ele não precisa fazer um esforço. Mas eu vou desenvolver melhor essa ideia daqui a pouco. Mas o viver espiritual é sem esforço, nele não há um intervalo entre o ideal e o real, na medida em que a ação surge sem a intervenção do pensamento.
O homem espiritual possui uma moralidade de natureza elevada e profunda. Ela é natural e espontânea. Não é uma moralidade onde o pensamento busca ser traduzido em ação. Ao invés disso, e essa frase eu negritei porque eu queria destacar, porque eu queria chegar nesse ponto, é uma moralidade que se encontra na natureza de uma expressão da experiência profundamente sentida. Aí eu vou ilustrar essa frase, gravem ela, com essa imagem que eu já usei numa outra palestra, onde eu, usando conceitos da terminologia do sistema Vedanta, falei sobre a meta, que é a comunhão de Atma, ou centelha individual, centelha espiritual individual, que aqui no Yoga é chamado de Purusha, no Vedanta seria Brahman, o espírito supremo, a vida una. Então, aquele homem que já atingiu essa experiência de um modo profundamente sentido, não é simplesmente uma compreensão intelectual, um conhecimento. Ele tem uma moralidade espontânea, porque como ele se sente uno com os outros, ele sabe que ele é os outros, ele não vai naturalmente querer ferir a si ferindo os outros. Né? Então, ele tem essa vivência profunda e sentida, constante, ele não precisa mais de regras dizendo assim, não prejudique os outros, não agrida os outros, não minta, não faça isso, não faça aquilo. É porque ele é um com os outros. Então, ele não precisa mais de linhas de caligrafia, e essa é a ideia fundamental. Aí eu trouxe um trecho do Taimni que ilustra essa ideia que eu acabei de apresentar, né, da unidade da centelha individual com o espírito. O Taimni diz assim, na verdade, segundo a filosofia do yoga, cada purusha, nesse caractere aqui, deveria ter um S, com um pontinho embaixo que seria um SH. Cada purusha é um indivíduo separado, mas esta individualidade separada de cada purusha significa apenas ser ele um centro separado de consciência da realidade última. Ou seja, aquela lâmpada que vocês acabaram de ver, ela é um centro separado de uma energia, vamos supor, a energia elétrica é um conjunto, e ela, como está uma centelha refletida dentro de um veículo, é um centro separado da realidade última, e não que sua consciência seja separada de outros purushas ou de outras individualidades, e persiga seus fins individuais separada. Como acontece com os indivíduos comuns, cegos pela ilusão de uma vida separada, ou seja, indivíduos comuns somos nós, né? Nós vivemos com a consciência de uma vida separada, mas aquele que atingiu a experiência da sua unidade com toda a vida, sabe que ele não é separado dos outros. Então, seguindo, a individualidade separada é perfeitamente compatível com a mais íntima unificação de consciências. Como sabe, sem dúvida, todo místico ou ocultista que tem experiência da consciência espiritual superior. Em Kaivalya, esta paradoxal simultaneidade entre individualidade e unidade atinge sua perfeição máxima. Então, como já expliquei na palestra anterior, e outras também, que é a meta do yoga, pode-se dizer a meta da nossa vida, é a fusão, esse reencontro da centelha espiritual individual com a vida una, que no sistema yoga é chamado de Kaivalya, você pode chamar de nirvana também no budismo. Então, para nós, isso parece paradoxo, porque nós não temos ainda a compreensão desse fenômeno, mas ele diz que para uma consciência estabelecida nessa realidade, né, ela opera mantendo a sua individualidade e, ao mesmo tempo, ela comunga com esse espírito universal. Agora, nós que ainda não chegamos nessa experiência profundamente sentida, nós ainda precisamos dessas balizas éticas, né, que são ensinadas de formas variadas em todas as religiões. E aqui eu só trouxe uma regra para ilustrar, que é o famoso não faça aos outros o que não queres que te façam, que é um bom resumo, né? Você não precisa nem distinguir
determinadas condutas. Se você pensar sempre, eu gostaria que fizesse isso comigo, já é suficiente para saber se você deve ou não fazer aquela coisa, mas está em Mateus 7,12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, aqui eu achei essa figura que eu achei na internet e é muito interessante, porque você vê que a mulher está subindo em uma escada para tentar atingir outra escada. E então eu gostaria de representar nessa imagem essa escada de baixo como yama e niyama, ou como códigos de conduta, né, que são balizas que nós ainda precisamos, né, para conseguir chegar numa etapa superior, uma escada superior, e não precisar mais dessas balizas, porque a gente vê na sociedade atual que passou por uma fase de crítica de éticas, de códigos de ética e moral, principalmente em relação a essas morais religiosas que são bastante exageradas e distorcidas, né? Mas se chegou em um ponto, em alguns modos de pensar, como se diz, chutar o pau da barraca e jogar toda a moral, toda a regra para o alto, né? E aí a gente vê uma crise ética, hoje a gente vê reflexos disso, né? Nós não precisamos obedecer nada, o que vale é a liberdade. E aí seria a mesma coisa que chutar essa escada de baixo, sabe? Porque se nós não atingimos um patamar nessa moral básica, nós estamos muito longe de atingir essa condição superior que eu acabei de descrever, né? Porque se a gente joga tudo fora, o que acontece é chegar a voltar para a barbárie, né? Para o reino animal. E aí eu trouxe essa figura que eu já usei, que indica o fluxo de evolução da consciência, segundo a visão teosófica, que se aperfeiçoa de reino em reino. Então, ela segue do reino mineral para o vegetal, depois para o animal, para o humano e supra-humano. Então, a gente está aqui no reino humano, buscando atingir um estado de amadurecimento humano ou divino, né? O que a gente não pode fazer é retroceder e voltar ao reino animal, chutando para o alto todos os limites, né? As prescrições de conduta que produzem uma sensação de limitação, e voltar à condição de animalidade, onde todos os instintos são liberados, estão valendo, e retornamos à lei da selva. Então, por mais que, como eu trouxe aqui esse trecho da Bhagavad Gita, que Deus está em tudo, inclusive nos animais, aqui o trecho diz: quem vive na luz da verdade vê Deus em todos os seres, no Brahmane e no cão, no elefante e na vaca, e até no desprezado pária. Então, você pode dizer assim, não, mas Deus está tanto no mineral, na planta, no animal, no homem. Acontece que essa evolução tem um fluxo, e depois que nós atingimos a condição humana, nós temos que seguir em frente e não voltar para a condição animal. E esse abandono prematuro dessa fase de moral, que ainda não é espiritual, ela vai favorecer um retrocesso. E aí eu trouxe essa questão do discernimento, né, que por mais que se diga assim, a moralidade é a expressão do amor, mas se você não tem ainda um estado pleno e profundo e autêntico de amor, como ele é no sentido espiritual, que é essa compreensão, esse sentimento profundo da identidade com todos os seres, né, nós ainda nos guiamos pela mente e pelo seu discernimento, que ainda está acima das paixões animais. Então, esse desenvolvimento do discernimento é necessário para que o conhecimento se transforme em sabedoria e nos ajude nessa ascese, nessa subida. E aí eu trouxe essa figurinha para ilustrar a diferença entre conhecimento e sabedoria, porque vocês veem aqui o desenho, tem um homem,
E uma lâmpada que eu quero significar ideia. Então, qual é a diferença entre uma pessoa e uma ideia? Se você mostrar esse desenho para uma criança ou qualquer adulto e disser assim, marque um X onde tem a pessoa e um círculo onde tem a ideia, todo mundo vai marcar X e círculo no lugar certo. Porque óbvio aqui que a pessoa, o desenho do bonequinho, a ideia é a lâmpada. Então, isso é o conhecimento. No entanto, o que a gente vê no dia a dia é as pessoas se comportando como se não compreendessem a diferença entre pessoas e ideias. Né? Porque alguém, às vezes, apresenta uma ideia, o outro, insofrente, discorda e a pessoa pula, fica com raiva de quem discordou da sua ideia que nem era sua, porque quando a gente nasceu, todas as ideias estavam aqui, nós passamos a conhecê-las e nos apropriamos, e depois que assimilamos algumas ideias, chamamos isso assim de minha ideia, nossas ideias. Né? Então, depois que tem o meu em cima, é o problema nunca é a ideia, o problema é o senso do eu e do meu. Então, assim, no papel, como conhecimento, todo mundo sabe distinguir pessoa de ideia, mas na vivência diária, você vê que não é tão simples, né? Devido às reações emocionais que as pessoas têm ao encontrar uma oposição de pensamento. Né? E nós deveríamos ser capazes de ter isso assimilado, transformado em sabedoria, saber distinguir e ter esse senso de amor ao próximo como indivíduos, como pessoas que somos, distinguindo de ideias e também termos a liberdade de divergir de ideias, discutir. E isso, num grau extremo, que a gente vê é nesses ataques de grupos religiosos, né, pessoas sem discernimento, que dirá experiência de unidade, não tem nem esse discernimento básico, e aí acha que, ao invés de combater as ideias, né, ou criticar as ideias das quais discordam, acham que devem combater e matar as pessoas que pensam, né, que têm essas ideias diferentes. Então, vocês veem como é importante essa preservação desses padrões básicos de conduta ética, sabendo que eles são provisórios, sim, mas eles devem ser substituídos, né, pelo amadurecimento espiritual, né, e não abandonados prematuramente. Aqui eu começo a abordar os sutras que tratam, né, dos yama e niyama de uma forma individual, uma ideia básica a respeito de cada um, que vai propiciar uma reflexão, um estudo mais avançado por parte de vocês, posteriormente. Então, só recapitulando quais são os yama, os abstinências, são não violência, não falsidade, não roubar, não indulgência e não possessividade. Então, aqui o Sutra 2.35 fala sobre a ahimsa, ou não violência. Quando nos estabelecemos em ahimsa, ou não violência, não pode existir hostilidade ou ressentimento em suas cercanias. Então, esse é o Sutra. Daqui a pouco eu vou ler o comentário, mas vocês devem se lembrar, já devem ter visto alguns comentários de yogis que atingiram um grau avançado, né, dessa virtude de ahimsa, ou não violência, em cuja presença até as feras selvagens ficam dóceis. Ou seja, essa pessoa, ela entrou num estado de amor e paz tão profundo que toda a vibração de todo o ambiente ao seu redor muda. E não é possível existir violência ali, porque todos os seres ficam calmos, inclusive os animais. Então, eu vou ler primeiro um pequeno trecho do Timeless sobre isso. Assim, o sadhaka, o praticante, que deseja aperfeiçoar-se na prática de ahimsa, descarta todas as considerações acadêmicas, mantém rigorosa vigilância sobre sua mente, suas emoções, suas palavras e seus atos e começa a ajustá-los ao seu ideal. Vocês veem que ele fala em começa a ajustá-los a um ideal, mas isso é apenas uma fase provisória. Então, à medida que ele vai tentando observar e colocar esse ideal em prática, ele vai percebendo mais coisas sobre isso, essa é a ideia.
Pouco a pouco, à medida que ele consegue pôr em prática seu ideal, as crueldades e injustiças contidas em seus pensamentos, palavras e atos vão se revelando, sua visão tornando-se clara e assim, sob quaisquer circunstâncias, o modo de se conduzir corretamente será conhecido por intuição. Ou seja, isso não é um processo filosófico acadêmico sobre o pensar corretamente, não que não seja bom, mas não é o suficiente, porque aqui a prática é essa observação constante das próprias motivações da mente, e na medida em que se aperfeiçoa, se busca com sinceridade a cada momento, esses nossos conteúdos de violência vão ficando mais claros e vão revelando até os seus aspectos mais sutis. E aqui eu gostaria de fazer um destaque sobre essa questão da interpretação de cada prática, que ela tem diferentes níveis. Obviamente, você vai ver normas no Código Penal sobre não violência, que é, por exemplo, não matar, né? Homicídio, pena tal, não matar. Então, aqui, os Yoga Sutras, eles já pressupõem que a pessoa tenha evoluído a tal ponto que está um pouco acima desse nível básico, né? Não matar ou não bater nas pessoas, né? Apesar de ser uma prática de não violência, mas não é suficiente. Então, essa busca de não violência, ela adquire formas mais sutis, e não só em ahimsa, mas em todos os aspectos da moral, porque nós caminhamos do mais grosseiro para o mais sutil. E isso deve ser compreendido e buscado em diferentes estágios, ou seja, não existe uma receita para cada um, é preciso entender essa ideia. Que você vai dizer, não, eu não bati ninguém, não agredi verbalmente ninguém, hoje não é suficiente, ainda não é ahimsa. Então, a violência se manifesta em várias formas sutis, inclusive pensamentos e sentimentos. O próprio senso de separatividade, ele também é considerado uma violência. Então, todo yama e niyama deve ser refletido a essa luz, das possibilidades de vivências sutis daquilo. E aqui ele diz que essa forma, essa expressão plena em que até as feras, os animais da selva ficam calmos, humanos, na presença dessa pessoa, ela indica uma vivência profunda dessa não violência e não a mera abstinência de comportamentos sociais desagradáveis. Então, vou ler esse comentário do Rohit Mehta, só terminando do time. De forma gradual, esse ideal de inofensividade, aparentemente passivo, transformar-se-á em uma positiva e dinâmica vida de amor, em seu aspecto de terna compaixão em relação a todos os seres vivos, em sua forma prática, o servir. Então, o Rohit Mehta diz, é óbvio que a ahimsa, como uma virtude cultivada, tem o sentido do eu situado em seu coração. Como pode o senso do eu e a ahimsa permanecerem juntos? Se precisamos proteger o eu, mesmo que ele possa ser o eu dignificado, nessa proteção encontra-se a semente de toda a violência. Na presença de tal pessoa, a hostilidade e o ressentimento não cessarão. Quando a ahimsa é uma expressão natural, espontânea, nascida da eliminação de todo o senso do eu, em sua presença não pode jamais existir hostilidade, ressentimento ou ódio. Ou seja, a forma mais sutil da violência é o senso de separatividade. Então, só quando esse último grau de violência cessou, é que se manifesta essa ideia, esse caso que eu falei, de não existir realmente violência em suas cercanias por causa do elevado grau de vibração de amor dessa pessoa. Então, o próximo é satya ou não falsidade. Patanjali diz assim, para quem está estabelecido em satya ou não falsidade, a própria ação é sua recompensa.
Então, o Taimni começa a falar o seguinte: significa evitar rigorosamente todos os exageros, equívocos, fingimento e faltas semelhantes, ou seja, não é só se abster de contar aquela mentira grossa, que a maioria de nós aqui já não faz mais há muito tempo, mas as pequenas falsidades, as pequenas ambiguidades, dissimulações, equívocos, exageros são considerados falsidades, porque não representam fidedignamente a verdade. Então, a abstinência dessas condutas mais sutis vai depurando a mente para que ela consiga expressar de forma mais nítida a verdade e se libertar de todos os processos ilusórios, né? Que, como ele diz aqui, a própria ação é recompensa para quem está estabelecido em não falsidade. Porque quando nós buscamos uma coisa numa ação que não é aquela ação propriamente, isso já indica um certo grau de ilusão, porque uma ação ela não pode nos dar nada que não seja ela mesma. Porque se nós estamos vivendo, se só é possível viver de acordo com cada momento e que a própria ideia de futuro já é uma projeção da mente, no momento que eu estou praticando uma ação, pensando numa recompensa futura, eu já estou enredado num processo de ilusão. Então, em último grau, Satya ou não falsidade visa nos libertar desse processo de ilusão, da prisão do passado e da projeção do futuro. E assim o yoga é capaz de se sentir realizado de momento a momento, que é a vida no presente, né, que é a única possibilidade de realização e felicidade. Então, vou ver o que os comentadores dizem sobre isso. Qualquer pessoa que se dispõe a manter-se vigilante em relação aos seus pensamentos e atos, notará que, em geral, a mentira dá origem a muitas outras para sustentá-la, e a despeito de todos os seus esforços, na maioria dos casos, as circunstâncias tomam tal rumo que a mentira cedo ou tarde é descoberta. Esse esforço para manter a falsidade e as aparências falsas causa uma estranha tensão em nosso subconsciente, preparando o terreno perfeito para todos os tipos de perturbação emocional. É claro, essas coisas não são notadas por aqueles que vivem uma vida de hipocrisias ou falsidades convencionais. Somente quando a pessoa começa a praticar a veracidade é que as formas mais sutis de falsidade começam a ser por ela percebida. Ou seja, quando a gente está acostumado com a falsidade, com a hipocrisia, que são até comuns na nossa vida, no cotidiano, na vida social, a gente nem percebe essas falsidades mais sutis e, portanto, a gente fica meio anestesiado e não percebe como um incômodo, um desgaste de energia. E na medida em que a pessoa se propõe a se libertar, purificar a sua mente desse tipo de visão, de conduta, aí ela começa a perceber o caráter pernicioso dessas falsidades mais finas. E é por isso que essas práticas morais, ainda que sejam assim, aparentemente artificiais, provisórias, elas dão um poder de purificação à mente para que ela atinja um nível mais sutil e comece a expressar a virtude de uma forma mais sutil. Então, seguindo na explicação do Metta em relação à vida no presente. Comumente buscamos a realização de nossas ações nos frutos que podem gerar. Assim, nossas ações são incompletas em si mesmas, buscam completar-se através da realização de seus frutos. Naturalmente, se a recompensa não vem, ficamos infelizes. A ação realizada no presente cronológico adere aos vestígios psicológicos do passado e às antecipações psicológicas do futuro. É o que torna cada ação incompleta, ela é fragmentada pelos impulsos do passado e do futuro, ou seja, nós não podemos ter recompensa em ação nenhuma, ou seja, nós não podemos nos sentir realizados em agir a cada momento se nós estamos sempre presos no passado ou no futuro.
Mas para o homem que está estabelecido em Satya, cada ação é completa em sua própria realização. Não há outra recompensa exceto a ação em si. O futuro é destituído de todas as suas antecipações psicológicas, uma vez que a ação tem sua própria recompensa. Portanto, como eu falei, ele está dizendo que no momento em que nós começamos a nos abster da mentira e da falsidade nos níveis mais sutis, nós estamos nos libertando das projeções ilusórias da mente, e isso torna o yogi capaz de viver com verdade cada ação. E um bom exemplo disso, eu acho que é pensar em amizade, né? Quando você fala comumente em amizade sincera, a gente entende que a amizade sincera, ela basta em si mesma, a gente não busca, né, nenhuma vantagem numa amizade sincera, né? A gente busca a própria amizade. Então, o próximo é não roubar. Patanjali diz: quando estamos estabelecidos em asteia ou não roubar, sentimos como se estivéssemos de posse de toda a riqueza do mundo. Então, de uma forma mais geral, isso significa a abstenção de qualquer tipo de apropriação indébita, desde as coisas materiais, né? Porque naturalmente ninguém aqui vai roubar, mexer na carteira de ninguém, mas até as coisas mais sutis, querendo nos apropriar daquilo que não nos pertence. Então, o trecho mais interessante desse eu achei do próprio Metta. No yoga, ocupamos-nos com o roubo que é impelido por motivações psicológicas. Ou seja, por que uma pessoa precisa roubar? O sentimento de estar psicologicamente incompleto, ou seja, o sentimento de falta, encontra-se na origem do mesmo. Quando passamos da satisfação das necessidades para a realização de desejos, entramos na esfera do roubo. O problema desses desejos está intimamente ligado à imitação, pois aqui queremos viver como os outros vivem. Ou seja, por que uma pessoa que ganha um salário alto, né, tem um cargo público, ela precisa roubar, né, precisa se envolver em corrupção? Não é suficiente, né, o salário que ela ganha? Então, a pessoa tem um sentimento de falta e ela vê, não, o milionário tal tem um iate, um apartamento de luxo, então ele deve ser feliz e eu vou buscar isso. Ou seja, a raiz psicológica é isso, é um sentimento de falta e uma busca de imitação. Vimos quando discutimos Satya que aquele que está radicado em Satya move-se na vida executando a ação completa de momento a momento. Mas por que o homem é incapaz de fazer isso? Porque não está estabelecido em asteia. Na ausência do não roubar, não pode haver estabelecimento em Satya, e sem Satya não pode haver ahimsa. Ou seja, eu preciso ser capaz de abandonar o mundo dos desejos para me satisfazer com as próprias necessidades, para poder viver de momento a momento sem estar criando expectativas e assim, vivendo de momento a momento, ter uma satisfação interior que me torna uma pessoa não violenta. Esse é um ciclo que ele está explicando aqui. Dissemos que a imitação é um ato de roubo, pois na imitação desejamos ter o que a outra pessoa tem, bens materiais ou beleza, posição ou as ditas conquistas espirituais. Esta característica surge de um sentimento de que somos incompletos interiormente. E este sentimento de ser incompleto, obviamente, surge de um processo de comparação. Esta provoca um sentimento de ser incompleto e disto surge a tendência para roubar, ou seja, de possuir o que a outra pessoa tem. Quando uma pessoa estabelecida em asteia, ela sente que está de posse de toda a riqueza do mundo. Ou seja, aquele que se libertou dos desejos e vive um não roubar, ele não busca nada a não ser aquilo que ele realmente precisa, que não é muito, ele sente posse de toda a riqueza do mundo, porque ele se sente satisfeito, né? Ele não é escravo de uma insatisfação constante, projetada pela mente. O próximo, então, é a brahmacharya, ou não indulgência. Quando estabelecidos em brahmacharya, ou não indulgência, somos dotados de inexaurível energia.
Então, na visão do yoga, na visão ortodoxa, significa celibato em sentido estrito, mas o Rita Metta ele vai um pouco além disso. O Taimni ainda diz, para o homem de vida mundana comum, os prazeres moderados, os prazeres sensuais, de modo geral, não causam qualquer sofrimento a outras criaturas. Realmente, que não causem qualquer sofrimento a outras criaturas, realmente pouco importam. Fazem parte da vida normal em seu estágio de evolução. Mas para o futuro yoga, esses prazeres aparentemente inocentes são prejudiciais, não porque haja algo de pecaminoso neles, mas por sua potencialidade de infligir constantes perturbações emocionais e mentais. Então, eu trouxe um trecho da Bíblia que diz, Coríntios 1, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Então, o yogi também já está buscando outra vibração, né? Ele não está buscando divertimento. Então, naturalmente, ele vai ter que escolher, né? O que ele em que ele quer investir. Mas então, até chegar num momento assim, a pessoa ter uma busca espiritual mais radical, assim, de mudar de vibração e ir para um outro estado de consciência, o Rita Metta, ele traz uma visão assim, um pouco mais acessível de que Brahmacharya é a cessação do desperdício das energias. Então, tudo aquilo que está ligado ao busca do prazer e fuga da dor gera uma tensão psicológica que gasta energia. Então, nós temos que buscar desatar esse nó, como ele diz, da resistência e da indulgência. Então, ele diz que preso à rede dos desejos, o homem, ele invariavelmente quer uma experiência contínua de indulgência. Implica que seja o que for que o homem faça ou busque, ele é motivado pelo princípio do prazer. Cessar essa busca do prazer, na verdade, que indica Brahmacharya. Então, o desapego psicológico da busca do prazer, do conforto ou da fuga da dor. Começar a se libertar disso, essa é a visão mais acessível disso. Se, em relação a uma experiência, o fim psicológico estiver sincronizado com o cronológico, então não há luta e desperdício de energia. Esta sincronização do acontecimento com a experiência é de fato o âmago de Brahmacharya. Abster-se de dar continuidade psicológica a qualquer acontecimento é chegar à grande experiência de êxtase da alegria pura. Não é o ato de dar a experiência, mas a continuidade a ela que indica uma negação de Brahmacharya. Ou seja, todo o apego da mente às suas vivências passadas, todos os nós gerados pelo passado não resolvido, é um ralo de energia. Da mesma maneira, na mesma lógica, a ansiedade em relação ao futuro. Então, se vocês pensarem bem, todo o processo de depressão e ansiedade se baseiam nesses princípios. As frustrações do passado não resolvidas vão se acumulando e gerando depressão. A ansiedade está sempre relacionada ao futuro e isso gera um grande desperdício de energia. Então, a cessação desse mecanismo, o aprendizado de viver a cada momento, liberto do passado e do futuro, é inicialmente essa prática de Brahmacharya. Então, não possessividade é o próximo. Sutra 2.39. Quando estamos estabelecidos em aparigraha ou não possessividade, começamos a compreender o significado da existência. De forma geral, viver sem apego, mas aqui, naturalmente, não é suficiente aquele apego básico assim, de bens. Naturalmente, ninguém aqui vai querer ainda ser milionário, acumular uma grande fortuna, mas nós somos possessivos, como em outros exemplos, num nível mais sutil. Então, essa busca de simplicidade na vida, tem uma vida prática, vivendo com o essencial, sem o supérfluo, como já falei em outro momento. Aqui também se destaca, mas assim, a possessividade, de uma forma geral,
deve ser eliminada. Então, ele diz, o Taimni diz, começa a compreensão entre o que é essencial e o supérfluo. A não possessão é comparativamente fácil, pois indica desfazermos-nos de coisas materiais. Mas aqui ele diz que também é necessário tornar a mente sem lar e sem posses. Que nós também precisamos ter uma não possessividade em relação a conceitos, né, que nós temos sobre a vida, porque nós podemos, como diz Patanjali, compreender o significado da existência no momento que nós abandonamos as nossas ideias arraigadas sobre a vida. E assim a vida começa a mostrar o seu significado para nós. Então, resumidamente, eu vou falar ainda das observâncias, que são niyama, que é a pureza, que indica uma indiferença em relação para com as reivindicações do eu e um retiro de tempos em tempos para a reclusão ou solidão. E isso dá à mente, então, disposição, unidireção e controle dos sentidos. Aí o Rui Mehta vai explicar que não é suficiente um retiro físico, onde você se isole das pessoas, e você pode até fazer um retiro físico e se isolar das pessoas e voltar de lá com a cabeça cheia, porque não houve retiro nos pensamentos. Então, a cessação da associação com os próprios pensamentos significa esse retiro de tempos em tempos que traz pureza mental, e daí surge disposição, unidireção e controle dos sentidos. Então, o próximo é, quando estamos estabelecidos em santosha ou autossuficiência, surge uma alegria incomparável. E aí o Taimni vai explicar que a principal causa da nossa constante infelicidade é a perturbação criada por todos os tipos de desejo que nós temos, né? E uma forma de atingir essa alegria incomparável e autossuficiência é abrir mão de todos os desejos. E através da remoção de impurezas, chegamos à austeridade ou tapa, onde o corpo e os sentidos adquirem grande sensibilidade. Esse é um tema tão importante, a austeridade, viver só com o essencial, sem o supérfluo, que eu apresentei 2 palestras sobre isso, vocês podem encontrar no meu canal, mas está dentro dessa lógica sobre como identificar o que é essencial na nossa vida e viver com isso. E através disso, o corpo e os sentidos adquirem grande sensibilidade. E por fim, então, os 2 últimos, através do autoestudo, os Svadhyaya, descobrimos as tendências das nossas aspirações mais elevadas, e o Rui Mehta vai explicar que para atingir o conhecimento da realidade, a percepção da realidade última, nós temos que ver que as nossas aspirações mais elevadas também são conceitos, são construções do pensamento, e nós temos que conhecer, né, e ser capaz de nos libertar até das nossas aspirações que são mais elevadas. E, então, a reta orientação, o Ishvara Pranidhana, que nos permite chegar ao estado de contemplação da realidade, que é essa totalidade da atenção, em que a reta orientação permite ao aspirante espiritual olhar para todas as coisas como um todo. Então, como ele já se libertou até dos conceitos mais altos, né, do que seria a realidade então pode se mostrar para ele de uma forma oniabarcante. E aí, para encerrar, eu gostaria de citar um exemplo de um livro que eu li na vida de Ramakrishna, que ele era devoto da Mãe Divina, e ele encontrou um mestre que explicou para ele, olha, se você quer ter um conhecimento, uma experiência da realidade última, você vai ter que abrir mão até da sua Mãe Divina. E ele não queria, ele não entendia. Então, depois de muito tempo, o mestre pegou um caco de vidro e colocou aqui em frente ao terceiro olho, né, entre as sobrancelhas, e falou assim para o Ramakrishna, então agora concentra aqui. Aí o Ramakrishna concentrou ali, e ele disse que partiu a imagem da Mãe Divina, então ele entrou em estado, né, de samadhi com a realidade última. Então, como o sutra anterior diz,
é preciso conhecer as aspirações superiores, saber que elas são ainda condicionadas e, abrindo mão delas, entrar nesse estado de contemplação. Então, termino a reflexão de hoje aqui. Obrigada.